noite a todos, queridos internautas. Sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O nosso estudo de hoje é o do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 56, com o tema Jesus e Dificuldade. E quem irá nos auxiliar é o nosso amigo e facilitador, Ives Facuri. Ives, seja bem-vindo. Um bom estudo a todos. Boa noite para aqueles que nos estão acompanhando pela internet, os presentes aqui também. É uma alegria para a gente poder retornar aqui na noite de hoje, para a gente poder estudar um pouco a respeito daquilo que Jesus nos propõe como roteiro educativo para as nossas vidas. Então, para nós, esses momentos sempre representam uma oportunidade de servir e de aprender ao mesmo tempo. Como já foi anunciado aqui pelo nosso irmão, pelo nosso companheiro, o tema da noite de hoje é intitulado Jesus e Dificuldade, que se encontra na lição 56 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Quando a gente fala de Jesus e dificuldade, mas não só Jesus e dificuldade, quando nós falamos sobre as provações e as expiações que são necessárias para o espírito crescer e se desenvolver, muitas vezes isso pode ser confundido na cabeça de nós, todos espíritas, como sendo uma apologia ao sofrimento que o espiritismo faz, né? Muitas vezes nós, ao adentrarmos a doutrina espírita e tomarmos contato com os seus ensinamentos, é muito comum que algumas pessoas cheguem para nós falando que o espiritismo representa uma doutrina que praticamente faz um culto ao sofrimento, já que a doutrina espírita nos coloca o sofrimento como um elemento indispensável para a purificação do espírito. Então isso aí pode ser confundido, é claro que de uma maneira muito equivocada, a uma apologia ao sofrimento. Mas isso não tem nenhum sentido quando nós vamos aprofundar o entendimento dentro do conhecimento espírita, porque o espiritismo, na verdade, é uma doutrina que ele faz apologia à nossa libertação. E para que a gente possa nos libertar daquilo que nos prende, a gente precisa de alguns esforços e de passar por algumas experiências necessárias que muitas vezes podem ser interpretadas como castigo, pode ser interpretadas como sofrimento, como uma dor exacerbada e como tudo aquilo que possa representar para nós uma angústia profunda. Por que eu falo dessa questão da liberdade, que seria talvez o aspecto central de toda a questão do conhecimento espírita? Porque se nós formos parar para fazer uma pequena análise histórica da evolução do homem na Terra, a gente vai perceber que alguns tipos de comportamento, alguns sentimentos, alguns instintos, melhor dizendo, que marcavam a humanidade numa etapa evolutiva marcada pelo primitivismo, era necessário para que eles pudessem sobreviver. No seguinte sentido, se você pega o homem de Neandertal, né, o homem lá das cavernas, que éramos todos nós em outras épocas, nós precisávamos de um elemento chamado egoísmo para poder sobreviver. E às vezes pode até parecer estranho, porque o egoísmo não tinha essa conotação como a gente tem hoje do egoísmo. O egoísmo ele tinha uma conotação daquele instinto animal que serviu para a humanidade chegar aqui no presente momento através de uma luta pela sobrevivência e um ambiente que era extremamente hostil. Era um ambiente extremamente hostil. Então, o homem primitivo ele precisava desse instinto de preservação mais intenso, que hoje a gente classifica como sendo egoísmo, para que ele pudesse sobreviver. Porque, vejamos, estava ali a minha tribo, a minha prole, e do lado tinha uma tribo agressiva, querendo expandir território, sem contar as intempéries da natureza, que eram agressivas e que marcavam, de certa forma, a humanidade naquele momento. Então, você precisava, de certa forma,
desenvolver em si recursos, atributos físicos, de coragem, né, e de egoísmo, a fim de que você pudesse garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência dos seus, da sua prole e da sua tribo. Então, o homem, nesse momento histórico evolutivo, ele dependia só dele para sobreviver. O homem, ele não dependia de mais ninguém. Aquele homem primitivo, ele precisava dele, dos atributos físicos que lhe garantisse uma sobrevivência em confrontação com um meio hostil que lhe afetava. Então, esse meio hostil que lhe afetava fazia com que ele desenvolvesse determinados atributos que lhe permitia lutar pela sua sobrevivência. A sociedade, ela não tinha nenhuma complexidade no sentido da interdependência que a evolução foi ocasionando como sendo uma realidade para todos nós. Então, o homem primitivo, ele não tinha uma roupa produzida por alguém. Ele mesmo ia lá, arrancava a pele de um animal e fazia daquilo a sua vestimenta. Hoje, não. Se eu perguntar para vocês, tanto aqueles que estão nos acompanhando pela internet, como os que estão aqui no salão, se eu perguntar para vocês o nome de quem fabricou a roupa que vocês estão vestidos, vocês não vão saber. Vocês podem até saber a marca, mas não vão saber o nome da mão do trabalhador que fabricou a roupa. Essa cadeira que eu estou sentado, que vocês estão sentados, a gente também não sabe quem produziu. Mas vocês podem ter certeza que por trás desse objeto que nós estamos nos servindo, teve um nome, teve uma personalidade, que por mais que tivesse produzido isso por questões econômicas, né, produziu. Ou seja, a sociedade, ela desenvolveu com a sua evolução uma interdependência, ou seja, nós dependemos uns dos outros. Por mais que essa dependência ela seja marcada por questões econômicas, nós precisamos uns dos outros. Hoje a gente precisa de um dentista, hoje a gente precisa de um médico, a gente precisa de um advogado, a gente precisa de um engenheiro. A gente precisa de toda uma sociedade que nos garanta a sobrevivência. Vejamos que é o contrário. É justamente o contrário do que marcava a humanidade num período anterior evolutivamente a esse que nós vivemos. Se hoje nós dependemos absolutamente do outro, num passado nós dependíamos totalmente de nós mesmos. Então vejamos que, como o Espiritismo nos fala a respeito de todo um reflexo que uma carga evolutiva do passado nos afeta psiquicamente, é claro que esse passado primitivo deixou registrado nos nossos arquivos do inconsciente determinadas impressões que, de certa forma, influenciam a nossa personalidade hoje. Ou seja, essas impressões de um passado primitivo é aquilo que hoje a gente denomina como sendo o egoísmo. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala o seguinte: quanto mais egoísta é o homem, mais próximo ele está do ponto de partida do que do ponto de chegada. Por que o Evangelho nos coloca isso? Porque o ponto de partida é justamente esse ponto marcado por um grau de animalidade que todos nós estávamos inseridos. Então, se o egoísmo nos serviu naquela época, hoje o egoísmo já não nos serve mais. Justamente por conta dessa questão da interdependência, que nós absolutamente dependemos uns dos outros para sobreviver, né? Então, o egoísmo, conforme a humanidade vai evoluindo, ele vai perdendo cada vez mais a sua razão de ser. Ele vai perdendo cada vez mais a sua força, o seu porquê, o seu propósito. Então, nesse sentido, quando nós vamos falar de Jesus e de dificuldade, e que o Espiritismo não faz apologia ao sofrimento, mas à libertação, como a gente disse inicialmente, é a libertação dessas marcas de um egoísmo que já foi responsável, mas que não faz mais sentido no presente momento. Então, quanto maior é a influência do egoísmo em nossas vidas, maior a nossa necessidade de libertação. E muitas vezes, para que haja essa libertação, o espírito ele precisa passar por algumas filtragens que pode, por ele, ser interpretadas como sofrimento. Porque o sofrimento passa também pela lente do observador.
passa pela interpretação daquele que está sofrendo. Aí vocês podem até me perguntar assim, poxa, Ives, você está falando isso, mas se alguém me der um beliscão e te der um beliscão, a dor é a mesma, não é? A dor é a mesma, mas a interpretação da dor, ela é individual. Então, se eu me der um beliscão, se alguém me der um beliscão no braço e te der um beliscão no braço com a mesma intensidade, a dor é a mesma. Só que o sofrimento ele é diferente. O que é o sofrimento? O sofrimento é a repercussão da dor. Então, dependendo da forma que o sofrimento te afeta, você pode evoluir ou você pode se estacionar. Porque não significa que o sofrimento traz necessariamente evolução. Porque o sofrimento ele pode te conduzir à revolta. Concordam comigo? O sofrimento ele pode te conduzir à revolta. Ele pode te conduzir a traumas profundos que te cristalizam e que não te permitem enxergar as belezas da vida para além daquela experiência dolorosa, cujo sofrimento está sendo um sofrimento negativo, no sentido de não proporcionar para você o crescimento que ele deveria proporcionar. Então, nesse sentido, todo sofrimento ele passa pela interpretação daquele que sofre. Passa pela interpretação. Se a gente for parar para analisar, vários indivíduos da época de Jesus, eles eram condenados à morte pela crucificação, por exemplo. A gente sabe que na época de Jesus, o pior tipo de pena que poderia ser aplicado a um criminoso era a crucificação, né? E Jesus pegou a pena máxima. Ele pegou o pior tipo de pena que alguém poderia pegar. Só que nem todos significaram o episódio da cruz como Jesus significou. Nem todos atribuíram um significado para o Calvário como Jesus atribuiu o significado. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai olhando para a vida e ele vai adquirindo mais leveza. Ele vai adquirindo mais a possibilidade de encarar a vida conforme a recomendação de Jesus, quando ele nos diz no Evangelho de Marcos: aprendei comigo que sou manso, pois meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por que ele estava querendo dizer isso? Por mais dos sofrimentos exacerbados que Jesus atravessou, ele considerava o seu jugo leve e o seu fardo suave, ou vice-versa, não sei. Mas na interpretação bíblica, ele diz exatamente isso, né? Aquela carga que muitas vezes nós observamos de fora e julgamos representar um peso absurdo que Jesus levou sobre os seus ombros, na interpretação do próprio Cristo, nada mais representava do que uma experiência leve, de que um fardo suave. É claro que eu não estou querendo assustar ninguém, porque até nós chegarmos nesse momento vai demorar um pouco. Quando a gente está passando por algum drama existencial, quando nós estamos passando por qualquer tipo de sofrimento, a reação imediata é o quê? Que aquilo seja arrancado, que aquilo seja retirado de nós. Isso é a motivação que leva muitos a buscar o centro espírita, por exemplo. O que é a motivação que conduz 90% das pessoas a buscarem uma casa espírita? Alguma angústia, alguma dor existencial. Como sendo assim, eu vou buscar Deus para que Deus possa arrancar isso de mim. Não é? Mas essa ainda é uma interpretação de quem está chegando. Porque é uma interpretação, tanto quanto infantilizada das realidades da vida. Porque à medida que você vai encarando a sua vida e todos os obstáculos, todas as vicissitudes, com um olhar devido, tudo aquilo que te angustiou por muito tempo, ele pode não sumir da sua vida, mas pode passar a não te angustiar mais. Porque o seu olhar perante aquelas situações se modifica. Então, muitas vezes, a dissolução dos nossos sofrimentos é uma questão de mudança de olhar. Então, é isso que a gente precisa entender. Às vezes, a ausência, a dissolução do nosso sofrimento não é necessariamente o desaparecimento
de determinadas experiências ou de determinadas situações. Muitas vezes é isso, mas outras vezes não. Outras vezes é uma questão de mudança de olhar. É uma questão de mudança da forma com que eu vou perceber os acontecimentos. Então, eu elenquei aqui algumas motivações que a dor tem em nossas vidas. E eu elenquei as três, que eu considero as três motivações, ou as três razões, que são a causa que explica o porquê dos nossos sofrimentos. E aí a primeira delas, eu coloquei assim, ó. A dor tem uma motivação primeira, que é a motivação de um alerta, de um sinal que está te dando. Às vezes você está sofrendo, e aquele sofrimento é um sinal que a vida está te dando, que você está indo no caminho errado. Isso quando a gente tem merecimento. Porque quando a gente não tem o merecimento de ter esse tipo de sofrimento, de ter esse tipo de dor, muitas vezes nós jogamos fora toda uma existência, iludidos que nós estamos no caminho certo, que tudo na nossa vida está tudo muito bem, só que nada vai bem. Né? Então a dor muitas vezes é um agente da misericórdia divina para atingir as nossas vidas e nos mostrar que nós estamos indo pelo caminho errado, que nós estamos trilhando caminhos equivocados. E aí a dor é aquele convite meio que abrupto de parada, de você, opa, peraí, deixa eu refletir sobre a minha vida. Porque muitas vezes a agitação do nosso dia a dia não nos permite parar para refletir sobre a vida. Tem pessoa que só consegue parar para refletir sobre a vida à medida que ele sofre. À medida que sofre. Então, às vezes quando a vida está tudo bem, não é um sinal que na realidade está tudo bem. Às vezes a vida está tudo bem, mas você está perdido num emaranhado de ilusões que está te levando a se precipitar por caminhos de difícil reparação futura. Né? Porque aí passa também por uma interpretação nossa daquilo que seja felicidade. Às vezes, o que é felicidade para você são aquelas sensações que, de certa forma, te causam algum conforto da cintura para baixo. Não sei se vocês estão me entendendo. Né? Se a felicidade for para você aquilo que te causa conforto da cintura para baixo, eu penso que você precisa ressignificar o seu conceito de felicidade. Porque o Espiritismo nos coloca que a felicidade, ela só é legítima da cintura para cima. Eu não sei se eu estou aqui num campo de abstração muito grande, mas eu espero que os internautas e os presentes tenham entendido. Né? O que acontece? A felicidade, quando ela acontece da cintura para cima, ela envolve razões sentimentais, sentimento profundo, sentimento de amor, e razões da razão, do intelecto. Então essas são as formas elevadas de encarar aquilo que seja felicidade. E da cintura para baixo representa os nossos instintos mais baixos, que muitas vezes nós hipervalorizamos. Né? Nós hipervalorizamos. E muitas vezes estar bem da cintura para baixo não significa estar bem da cintura para cima. E aí a dor vem o quê? Te alertar. Opa, a vida não é só matéria. Existe algo transcendente para além daquilo que você está podendo tocar, daquilo que você está vendo e daquilo que você está sentindo. Então a dor é um sinal para que você possa parar e possa despertar que você não é um ser material que vai desaparecer quando morrer. Né? Você não está fadado ao nada depois da morte. A vida vai continuar. E será que os valores que vão proporcionar para você uma qualidade de vida para além do momento em que você deixar o corpo aqui, são aqueles valores que você está buscando e que está cultivando? Então, às vezes, Deus nos manda determinados sinais, determinados alertas, como sendo chamados para que nós possamos sair de uma condição mais ilusória e conquistar a partir disso uma espiritualidade mais profunda. Porque é isso que vai garantir a nossa felicidade futura. Né? O carpe diem, no sentido da felicidade hoje,
é importante. Viver o hoje é importante, mas não no sentido carpe diem, de viver o hoje e curtir o hoje a qualquer preço, sem nenhuma consideração de valores que deveriam nortear as nossas vidas, nos preparando para o futuro. Então existe essa primeira dor, que é a dor sinal, que é a dor alerta, que é Deus te alertando. Existe a dor filtragem. O que é a dor filtragem? Todos nós trazemos comprometimentos espirituais do passado, que precisam ser resgatados. Ou seja, são débitos, são situações mal vividas, que a reencarnação nos apresenta a oportunidade de superação, de reparação. Toda vez que nós passamos por experiências dessa natureza, são experiências de uma dor que apresenta para nós um mecanismo de filtragem. Então, esse mecanismo de filtragem, só para a gente poder dar um exemplo, às vezes se encontra na família. A família, para você que está me acompanhando, que vai me acompanhar, às vezes é aquele elemento de filtragem por aquilo que você fez no passado, mal feito, né? Aqueles desafetos que muitas vezes você cultivou no passado, passa a ser vinculado a você pelos laços da consanguinidade, a fim de que você possa transformar um desafeto em afeto, né? Porque ninguém pode chegar até Deus odiando o semelhante. E a família nada mais é do que a congregação daqueles que muitas vezes se odiaram. Então, quer dizer, às vezes que você, como pai ou como mãe, pega ali seus dois filhos brigando, né? Qual que é a reação imediata? Que fique tudo bem, primeiro aparta a briga, e que fique tudo bem. Que aquela briga ela não gere mais brigas, que aquela briga não gere mais consequências desastrosas para aqueles envolvidos. É a lógica da providência divina. Aqueles que estão brigando, muitas vezes, né? Eu lembro até que a minha avó, ela tinha um castigo que era muito peculiar, que me ocorreu na mente agora. Quando ela pegava dois netos brigando, aí ela colocava uma tarde para fazer tudo junto. Então eu lembro que até para sentar no vaso na hora de ir no banheiro, senta um do lado do outro, que é para fazer as pazes, que é para aprender a conviver sem atritar. Então é mais ou menos a lógica de Deus, né? Você está odiando alguém, é por isso que eu costumo até brincar. A gente precisa não cultivar desafetos e nem ódios por uma questão de inteligência também. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que você odeia e que você não quer nem ver pintada de ouro, vai compor a sua família futuramente, né? Isso é muito profundo. É bom que a gente possa dizer isso, porque nos força a nos reconciliar. Se reconcilie, então, porque aquela pessoa que está afastada de você pelos laços da mágoa, do ressentimento profundo, daquilo que representa para você um obstáculo ao perdão, pode vir a compor a sua família numa próxima existência, né? Por quê? Porque isso se trata de pendência emocional que o espírito precisa se livrar, a fim de que ele possa filtrar todo e qualquer tipo de sentimento que seja um obstáculo à evolução. Então, esses mecanismos de filtragem é um dos aspectos que marcam uma das motivações da dor. Eu lembro até de um episódio da vida do Chico Xavier. Muitos daqueles que vão nos acompanhar pela internet já devem estar cansados de saber, que foi um episódio em que o Chico ele criava um cachorro, né? Isso aí é um episódio que muita gente já sabe. E aí ele criava um cachorro e ele tinha uma vizinha que, acompanhando o ritmo do Chico Xavier, sempre muito ocupado, né? E interpretando que Chico Xavier perdia muito tempo com aquele cachorro, decidiu ajudar o Chico Xavier matando o cachorro, envenenando o cachorro dele. Então essa mulher matou, jogou veneno, o cachorro morreu. Tá. O
Chico logo soube quem foi que fez. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, aquele sentimento de mágoa que o Chico foi sentindo, foi dificultando a transmissão do pensamento de Emmanuel nas comunicações mediúnicas. Então, aquela mediunidade cristalina que Chico tinha, começou a ser afetado por uma interferência estranha. Assim como a sintonia de uma rádio, né? Você vai sintonizar uma rádio numa estação e às vezes o sinal de outra rádio está interferindo naquela sintonia. E aí fica mensagens trocadas. Por quê? Porque um conteúdo estranho, uma frequência sonora estranha, está afetando a sintonia daquela rádio. Então foi mais ou menos isso. A frequência estranha do sentimento de mágoa começou a dificultar a sintonia da rádio. Começou a dificultar a clareza do Chico na comunicação mediúnica. Aí Emmanuel chegou e falou assim, opa, pode parar com isso aí. Né? Não está dando mais para se comunicar com você. Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que dar um jeito de se livrar desse sentimento. E o Chico falou, como? Você vai dar um presente para essa senhora, você vai ver o que ela quer e você vai ser obrigado a pagar o mal com o bem, se você quiser que a gente continue trabalhando juntos. O Chico foi lá, comprou um presentão para a mulher que ela precisava. Dizem, né, não sei, que custou pagar o presente. É só uma coisa de espírito superior mesmo, né, gente? Eu fico assim, nossa, como é que eu poderia fazer uma coisa dessa? Às vezes eu fico me imaginando. Mas tentar se imaginar dessa forma é um exercício válido, porém distante. De alguém que, quando ia escolher o tomate no supermercado, pegava um bom e um ruim, porque pensando no que fosse pegar depois dele. E às vezes eu chego em casa, às vezes não é fácil escolher tomate, né? Convenhamos, quem vai no supermercado não é tão fácil escolher tomate assim, ainda mais quando está fora de época. Às vezes você chega para comprar tomate no supermercado, não sei se só eu que passo por esse tipo de dor, né? Às vezes você sai com um tomate, 2, porque foi o que você conseguiu encontrar. Então, e comemora, né? Porque conseguiu achar 2 bons. O Chico, ele pegava um bom, um ruim, pensando naqueles que viriam depois e que também teriam o direito de pegar um bom. Eu fico pensando, gente, eu ainda estou longe dessa situação. Mas por que eu estou falando isso? Porque pagar o mal com o bem, oferecer a outra face, é uma recomendação do Cristo que é para nós guia e modelo. Que é para nós um guia e modelo. Então, eu estou citando essa história para poder fazer um exercício rápido com vocês. Se o Chico ele não conseguisse se livrar dessa mágoa, o que ia acarretar? Né? Já pensou se o Chico, vamos dizer, ele não conseguisse se libertar desse sentimento que estava dificultando a comunicação? O que poderia acontecer? Né? Se mesmo dando presente, ou mesmo ali tentando fazer de tudo, ele não conseguisse se livrar daquela mágoa, certamente ele ia passar por algum mecanismo de filtragem. Entendem? Mecanismo de filtragem. O mecanismo de filtragem, ele ocorre para retirar alguma impureza que você, por si mesmo, não conseguiria. Tá? Então, existem muitas impurezas que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos nos libertar. E aí, o que acontece? A providência divina movimenta algumas experiências na vida para que elas possam ser ferramentas para a filtragem daquelas impurezas que, por si mesmo, nós não conseguiríamos nos libertar. Então, a primeira motivação da dor é o sinal, o alerta. A segunda motivação da dor é a filtragem, os mecanismos de filtragem. E eu coloquei aqui, a terceira motivação da dor é a dor renúncia. A dor renúncia. A dor renúncia é aquela dor que afeta mais, é claro, espíritos nobres, mas é aquela dor que abre mão de um conforto em função do outro. Esse é a maior motivação, a mais sublime motivação da dor que nós podemos vivenciar. Então vejamos que, diferente do sinal, do alerta e da filtragem, essa dor renúncia já é uma dor
consciente, mais consciente. É aquela dor, por exemplo, que você muitas vezes nem sente. Por quê? Porque a alegria de servir já supera os obstáculos concernentes àquele tipo de experiência. Às vezes que você está passando num hospital ali, ficando noites sem dormir com um ente querido ali na beira da cama, você fica cansado, você fica exaurido, mas você não consegue pensar numa situação que fosse diferente daquela. Ou seja, no sentido de você se poupar de estar ali buscando minimizar a dor daquele ente querido, daquele ser amado. Então essa é a dor renúncia, é uma dor deliberada, é uma dor deliberada, é uma dor que você escolhe para si mesmo por nobreza. A dor que Jesus sentiu, vamos dizer assim, quando ele encarnou entre nós, foi a dor renúncia. Porque conforme o Espírito vai evoluindo, ele vai se livrando, ele vai se libertando dessas dores que são sinais e dessas dores que são filtragens, né? Então a dor sinal e a dor filtragem, para um espírito superior, não é mais uma realidade. A dor sinal e a dor filtragem é uma dor própria de espíritos inferiores. Só que existe uma dor que prossegue de maneira indefinida com a evolução, que é a dor renúncia. Que é a dor que marca, muitas vezes, o espírito missionário que não precisa mais reencarnar num mundo de expiação e provas, porque esse mundo de expiação e provas não tem mais nada para oferecer para ele no sentido do seu crescimento, e mesmo assim ele elege reencarnar por renúncia e amor àqueles que ainda se encontram num patamar de dor sinal e de dor filtragem. Então, nesse sentido, as dificuldades, elas vão ganhando contornos, elas vão ganhando significações diferenciadas, dependendo do patamar evolutivo em que o espírito se encontra. Bom, eu vou ler aqui a lição, porque daqui a pouco a gente acaba e eu vou ficar falando e a gente não vai ler para poder entender o pensamento de Emmanuel. Então, Emmanuel comenta uma passagem, um versículo do Novo Testamento, que está ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. E esse versículo diz assim: não se turbe o coração. É uma fala de Jesus. E aí Emmanuel comenta: Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. Então, quer dizer, só nesse parágrafo aqui já abre margem a inúmeras interpretações, né? Há muitas interpretações possíveis. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldade. Ou seja, às vezes a gente chega com uma motivação de isenção de dificuldade, como se fosse uma forma de prêmio da providência divina pelo nosso bom comportamento, né? Muitos de nós pensamos assim: poxa, eu estou me comportando bem, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por dificuldade? E isso pode gerar revolta no indivíduo e até a negação de Deus. É aquele filho que briga com o pai, né? Não entende os propósitos e tal, porque ele acha que o bom comportamento é sinônimo de isenção de problema na vida. Se fosse assim, Jesus não teria problema nenhum, concordam? Né? Se o bom comportamento é isenção de problema e dificuldade, como um prêmio pelo bom comportamento, por que Jesus sofreu tanto, né? Por que Jesus passou por todas as experiências difíceis com que passou? Então, a isenção de problema não é prêmio nenhum. Não é prêmio nenhum da providência divina para aquele que está num bom comportamento, não. Pelo contrário, eu gostaria de dar um símbolo para vocês refletirem. A vida ela vai se tornando mais difícil perto do topo. Então guardem bem isso. Quando você vai escalar uma montanha, eu nunca fiz isso, mas todo mundo que escala diz, né? Se você vai estudar um pouco, a gente sabe que é assim que acontece. Uma coisa é quando você está no pé da montanha, animado para subir.
tudo bem, você está animado para subir. Quando você está na metade da montanha, vamos supor que você vai escalar lá o Monte Everest, considerado o maior monte do mundo. Você está ali no pé do Everest, você começa a subir. Começa a subir, começa a subir. Quando você está na metade, a coisa está muito mais difícil do que estava lá no início, como estava lá no pé da montanha. Quando você está no topo do Everest, você quase não está conseguindo mais respirar. Quase não está conseguindo mais respirar. Então, a gente pode considerar que a evolução é uma representação simbólica disso. Porque a gente tem que considerar que o mundo é um mundo marcado pelas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é contradição humana, é maldade, em outros termos. Né? O mundo é marcado, o mundo é predominantemente mal, hostil. Tá? Tanto é assim que o mundo de expiação e provas ele tem uma classificação que é a seguinte: a predominância do mal sobre o bem. O mundo de regeneração, qual que é a característica? A predominância do bem sobre o mal. Isso significa dizer que o mundo de expiação e provas ainda é predominantemente mal. Quanto mais você ser bom, mais o impacto desse mundo que te cerca você vai sentir. Então é claro que a vida perto do topo, ela vai ficando mais complicada. Ela vai ficando mais complicada, porque a sua vida ela vai se cercando de incompreensões. Quanto mais você se destaca do meio, mais incompreendido você passa a ser, concorda? Uma coisa é você estar igual a todo mundo. Beleza, quando você está igual a todo mundo, a sociedade te aceita. Mas vai se tornar diferente de todo mundo. O preço da diferença é um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. Ninguém quer virar um ETzinho, né? Diferente de todo mundo. Jesus, ele era diferente de todo mundo, por isso foi marginalizado pela sociedade da época, que não compreendeu. Jesus ele foi preso na condição de marginal, gente. Marginal. A reputação social de Jesus era das piores. Né? Até uma outra provocação que eu costumo fazer é o seguinte: reputação é algo que nada tem a ver com a realidade. Tá? Essa questão da reputação. Às vezes você tem boa reputação, mas do ponto de vista espiritual, a sua boa reputação social não quer dizer nada. Porque a sua consciência, ela pode estar totalmente desassossegada. Ela pode estar totalmente perturbada, enquanto a sua boa reputação, ela vai, de certa forma, te garantir determinado conforto social. Mas quando você for pôr a cabeça no travesseiro, só você sabe a perturbação interior que você está passando. Então, para o espírito, pouco importa a reputação. Jesus não tinha reputação nenhuma. Só que a consciência tranquila de Jesus era capaz de proporcionar para ele uma fortaleza diante daquela má reputação social que ele tinha. Ele escolheu a consciência tranquila. Ele escolheu a consciência tranquila em detrimento da boa reputação. Nós ainda estamos num momento evolutivo que muitas vezes nós escolhemos a boa reputação em detrimento da consciência tranquila. Entende? Mas o objetivo de todos nós é estar cada vez mais destacados no meio pelo esforço de mudança, que deveria ser um esforço constante para aquele que já despertou para os valores espirituais que o Espiritismo proporciona para nós. Tá? Então, é um equívoco pensar na isenção de dificuldades. Jesus preparava os corações para a confiança num futuro melhor. Né? Não a isenção de dificuldade, mas para a confiança num futuro melhor. Ou seja, a mensagem de Jesus era, sobretudo, uma mensagem de esperança. E aí vamos continuar para a gente poder encerrar. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança, de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacifica o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que em derredor se agiganta a trama das sombras. Ou seja, aquele que se pacifica, no sentido da confiança num futuro melhor,
pacifica também aqueles que estão em torno de si, como sendo uma consequência natural da sua pacificação. Tá? Tem até um experimento social que é o seguinte: até que ponto a gente é induzido pelo comportamento dos outros. Então eles fazem um experimento social que é o seguinte: eles simulam um prédio em chamas, e aí tem uma pessoa só que não está por dentro de que aquilo vai ser uma simulação. E aí, de repente, toca o alarme do prédio, só um não está sabendo, e existe um monte de atores que vão interpretar como se o prédio estivesse em chamas. E aí eles começam a se desesperar. O que acontece com esse indivíduo que não sabe de nada? Com desespero coletivo, começa a desesperar também, começa a gritar como todo mundo. Tá? E quando eles trocam o cenário e colocam todos os atores sabendo também, o prédio em chamas, o alarme disparado, igualzinho, só que com a coletividade de indivíduos tranquilos, aquele que não sabe nada permanece tranquilo. Ou seja, existe uma influência de comportamento quando nós, de certa forma, mudamos internamente. Então é por isso que ele fala aqui, ó, quando você se pacifica, você pacifica os companheiros ao seu redor, principalmente entre quatro paredes. Né? Às vezes você é o escolhido da providência divina para representar a mensagem de esperança para aqueles seus familiares que muitas vezes estão desesperados. Só que precisa se qualificar para isso, nesse sentido. Né? E aí o Emmanuel prossegue. Lá fora, Judas era atraído pelos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de entregarem o povo para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas, que o deteriam no cárcere, e quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando o ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido, calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige a oração no jardim, para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afeta o valor. Aceita os desafios da senda como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se turbe o vosso coração. Então eu agradeço a vocês, espero que o tema tenha sido bem elucidado e que Jesus nos abençoe.